Robson, o Gabriel já iniciou a gravação, então, a hora que você quiser, você já pode começar, tá bom? Boa reunião a todos. Tá ótimo. A gente já inicia. Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo dia, né, de treinamento. Vou pedir para vocês darem um joinha aí, se estão me escutando, se estão me escutando bem, tá? Só para a gente já iniciar. Maravilha. Então, todos estão me escutando. Vamos lá. Então, ontem nós tivemos nosso primeiro encontro. Nós falamos, né, sobre a obrigatoriedade do Veritas, os tipos de documentos, vimos na prática como dar entrada no documento, tiramos algumas dúvidas, né, que surgiram durante o nosso treinamento, e hoje a gente vai aprofundar algumas questões, né, que até foram levantadas ontem, e vamos falar de casos especiais de tributação que vocês necessitarão ter uma maior atenção na análise ou no lançamento do documento. Vamos dar algumas dicas de lançamento e é isso. Então, hoje é uma parte mais complementar ao que a gente fez ontem, né? Para que vocês consigam operar no dia a dia o sistema. Então, eu vou começar aqui hoje, na verdade, retomando um ponto que a gente falou ontem, que são as responsabilidades dos entes na utilização do sistema, né? Então, a gente tem três agentes, né, responsáveis: os fornecedores, os gestores de contrato
e os fiscais de contrato. Então, assim, essa parte que vocês estão vendo aqui, desse texto, ela consta lá na nossa resolução, na resolução 2119, que eu também oriento que vocês tendo a possibilidade, vocês leiam, porque ela vai ser bem elucidativa, né, das obrigatoriedades e de alguns detalhes que tem que ser observado no lançamento dos documentos. Pois não, Cláudia? Bom dia a todos. Robson, você podia só repetir o número da resolução que você está recomendando a leitura? Sim, sim. É a resolução 2119, de 9 de janeiro de 2026. Tá, muito obrigada. Aí, vamos lá. No artigo 8º, ele fala, né, das responsabilidades. E aí ele vai elencando quais são as responsabilidades de cada agente. A responsabilidade dos fornecedores é realizar o registro eletrônico do documento no Veritas, né, por meio de digitação ou importação dos documentos, encaminhar o documento para aceite da unidade gestora, isso utilizando o fluxo de trabalho lá do sistema, aquele workflow que eu mostrei para vocês ontem. E ele também é obrigado a proceder às correções necessárias em caso de rejeição e submeter novamente o documento para análise da unidade gestora. E ele também é responsável por excluir o documento que ainda não tenha sido aceito pela unidade gestora. Então, o fornecedor ele tem essas obrigatoriedades. Quando a gente vai para a figura do gestor de contrato ou o servidor da unidade gestora que seja responsável por essas atividades, ele tem a responsabilidade de acompanhar e cobrar do fornecedor o faturamento tempestivo, bem como a entrega da documentação obrigatória, né? E, assim, em conformidade com o processo, né, de pagamento que eles já estão acostumados a fazer. Cláudia, só pedir para você deixar no mudo, por favor. Perdão, abriu. Desculpa. Não. Aí, a gente tem aqui também, qual é a obrigação do gestor de contrato? Proceder o lançamento no Veritas dos documentos fiscais emitidos pelas concessionárias de serviços públicos e de outros que, por qualquer motivo, não puderem ser registrados diretamente pelo fornecedor ou prestador de serviço. Então, assim, é o que eu comentei com vocês ontem. O gestor de contrato ele vai cobrar que o fornecedor dê entrada no documento. Se por algum motivo o fornecedor ele não conseguir dar entrada, não existe impedimento desse gestor ele dar entrada no documento e submeter ele ao aceite do fiscal de contratos, tá? E, além disso, precisa dar entrada nos documentos de concessionárias de serviço público, energia elétrica, água e esgoto, internet, como a gente citou, né? O gestor de contrato também solicita e acompanha as atualizações de dados cadastrais do fornecedor ou prestador de serviços a serem realizados no sistema Sigma, né? O que acontece? Quando o fornecedor ele vai dar entrada no documento, automaticamente, com base nas informações que estão gravadas no sistema CIAFIC, né? no CIAFIC, que também alimentam o módulo Veritas, esses dados cadastrais do fornecedor, eles vão aparecer automaticamente. Pode ser que o fornecedor, no momento que estiver dando entrada, ele fale: meus dados estão errados, eu mudei de endereço e ainda não mudaram no sistema, eu mudei a razão social e ainda não mudaram no sistema. Caso isso aconteça, eles deverão acionar vocês para que procedam com a atualização cadastral deles, né? Através lá do procedimento no Sigma, que automaticamente vai gerar a atualização desses dados no CIAFIC
e no Veritas. Em geral, as atualizações cadastrais elas não impedem, né, o lançamento do documento, mas nós precisamos sim tratar, caso hajam problemas nesses dados cadastrais, para que a gente tenha a informação no nosso sistema o mais fidedigna possível, de acordo com os dados, né, do fornecedor. Tá ok? E qual é a função do fiscal de contratos, ou o servidor que for atribuído essa tarefa na unidade gestora? Ele vai ter que analisar o documento que foi registrado no Veritas e manifestar pelo aceite ou rejeição dele. Então, ele vai receber lá, vai entrar no Veritas, vai ver que o documento está disponível para aceite e ele vai falar, não, esse documento está ok, faz parte desse contrato, vou aceitar. Ah, não, esse documento não está ok, eu vou rejeitar. E também, como a gente falou ontem, ele é responsável por excluir o documento após o aceite. Então, após o aceite, o fornecedor ele não consegue excluir o documento. Só quem consegue excluir é o fiscal de contratos ou esse servidor da unidade gestora. Ele pode ir lá, solicitar a exclusão, e aí esse documento ele vai voltar como pendente lá, rejeitado para o fornecedor, para que ele possa fazer a troca do documento ou ajustar aquilo que for necessário naquele documento. Tá? Aí, assim, essas são a parte das responsabilidades que a gente está revisitando, né, do que a gente já falou ontem, e aí a gente volta, né, para o estágio que a gente parou nos exemplos de lançamento ontem. Né? Ontem a gente deu entrada num documento e seguiu com esse documento até a liquidação. Então, o que é importante vocês entenderem dessa integração do Veritas com o CIAFIC? Após o documento ele ser aceito, ele é enviado automaticamente para o CIAFIC. Porém, essa sincronização ela pode levar até 1 hora. Então, por isso, a gente volta a enfatizar que o ideal conforme for recebendo os documentos, diariamente, 1 vez por dia, entra lá no sistema, avalia os documentos que entraram e vai dando o aceite neles. Não deixa para dar o aceite no momento em que vocês vão efetuar a liquidação. Pode ser que em uma ocasião ou outra isso aconteça. Tenha que ser um processo muito rápido em que o documento entrou, tem que ser aceito, tem que ser atestado, tudo feito no mesmo dia. Mas, em regra geral, não é assim que acontece. Assim, a gente tem pelo menos alguns dias, né, de prazo entre a entrada do documento, o recebimento do documento e a liquidação em si. Então, assim, se isso for feito antecipadamente, vocês não vão ter a necessidade de esperar essa 1 hora para o documento aparecer e depois liquidar, tá? E aí, aproveitando essa tela, eu gostaria de voltar no ponto ontem, né? Eu vou entrar aqui no CIAFIC, e essa parte ela é focada mais para o pessoal da execução orçamentária, tá? Que faz a liquidação em si. Nós vamos simular aqui de novo uma liquidação. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer uma nota de liquidação. Vou inserir uma nova nota, colocar aqui a data de emissão, dia 12/2/2026, fazer na unidade gestora 16001. Vou pegar aqui um empenho, que eu sei que eu já tenho o documento, tá? Nome do credor, contém transporte. Vou pegar esse credor aqui. Então, o transporte turismo real. Beleza. Selecionei aqui a nota de empenho da Transporte Turismo Real, porque eu tenho um documento dela que eu quero liquidar.
ontem eu fiz esse teste e até falei um pouco para vocês, mas vou mostrar na prática. Que assim, que é a importância da gente preencher as telas em ordem, tá? Então, após preencher essa tela aqui, o que eu deveria fazer é vir aqui no item e dizer qual é o valor que eu quero liquidar desse documento, que na maioria das vezes é o próprio valor do documento. Nesse caso aqui eu não vou preencher exatamente para forçar o erro, né, a acontecer. Então eu vou pular direto aqui para a parte de documentos comprobatórios, eu vou vir aqui no botão inserir, e aí eu também quero enfatizar nessa parte aqui que a partir da utilização do Veritas, o item que tem que ser selecionado é esse aqui, documento integrado do Veritas, para que ele possa, de fato, buscar lá na base do Veritas os documentos que tem daquele fornecedor. Então, eu vou selecionar aqui documento integrado do Veritas, e aí ele vai me listar todas as notas que eu já tenho no Veritas para aquele fornecedor e que eu ainda não utilizei. Porque a partir do momento, por exemplo, se eu pegar essa nota fiscal aqui de 196 mil e liquidar ela, numa próxima vez que eu entrar aqui, essa nota já não vai mais aparecer, porque o sistema tem essa inteligência de entender, não, essa nota fiscal aqui você já liquidou, então ela não vai ser apresentada. Então, é uma segurança também de que a liquidação do documento ela não vai ocorrer mais do que uma vez, né? E também um facilitador para vocês, porque ela não aparecendo aqui, vocês não vão ter mais dificuldades, vamos dizer assim, de selecionar qual é o próximo documento que vocês tenham que liquidar, tá? Então, selecionei aqui esse documento, vou colocar aqui a data da atestação, 12/2/2026, por acaso, e vou confirmar. Tá vendo? Ele gerou aqui para mim todas as retenções. Porém, se eu quiser já registrar esse documento, olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer que a classificação das retenções ela não foi informada da maneira correta. Se vocês observarem aqui, vocês estão vendo aqui que no ISS está assim, ponto zero. É a classificação complementar. Na verdade, antes desse ponto aqui, está faltando uma informação. Então, se eu clicar aqui no botão alterar e salvar de novo, automaticamente ele já vai me trazer aqui o ano. Então, se eu fizesse esse processo, eu teria que entrar aqui, tributo a tributo, clicar no alterar e ir confirmando. Tá? Mas isso só aconteceu por um motivo, porque eu não vim aqui no item e coloquei o valor que eu quero liquidar, que é os 196 mil. Tá? Aí, se eu tentar salvar esse documento agora, deixa eu só pegar o valor correto dele, 196.418. Alterar. 196.418. Se eu registrar ele aqui agora, ele já vai registrar, deveria registrar sem erro, né? Já registrou, já contabilizou, tá? Então, caso vocês pulem a ordem do preenchimento da tela, vocês terão que entrar em cada linha da retenção apenas para abrir e depois salvar. E aí eu vou mostrar agora um documento imputado da maneira correta, que vou colocar aqui a data, 12/2/2026. Vou colocar a unidade gestora. Vou selecionar a nota de empenho. Nome de empenho. Pegar esse empenho aqui mesmo, né? Aqui no item eu vou colocar o valor, então deixa eu pegar o valor desse documento aqui, para não ter erro.
no dia a dia vocês vão estar com essa documentação na mão, né? Então vai ser mais rápido aqui do que eu estou fazendo. Deixa eu pegar, acho que esse aqui é o de 165 mil. Isso. 165, 740, 65. Tá. Então vou aqui, vou alterar, vou colocar o valor do item, né, que eu quero liquidar, e aí sim eu vou pegar e vou inserir o documento comprobatório, selecionando, né, aqui documentos integrados do Veritas. Vejam que aquela nota que eu liquidei antes, ela já não está aqui. Eu vou pegar de 165, vou botar aqui a data de atestação. Ela vai gerar as retenções e eu vou registrar. Aqui ela deu um erro de saldo das cotas orçamentárias. Aí não tem nada a ver com o processo que a gente está fazendo, tá? Mas, assim, feito isso, ele salvaria o documento normalmente, sem a necessidade de entrar documento a documento, retenção a retenção e salvar de novo. Então, assim, é muito importante que vocês sigam essa ordem: detalhamento, itens, seleciona o documento comprobatório, depois pode voltar na retenção para conferir se os valores estão corretos e salva, né? Lógico, tem que colocar processo, aí são as outras observações e dados que vocês já estão acostumados a fazer, né? Nada muda em relação a isso, tá? É isso. Outro ponto que eu queria enfatizar aqui é que a gente vai iniciar a nossa operação em 1º de março, né? Então, 1º de março, vocês já vão ter documentos entrando no Veritas que vão passar por esse processo de selecionar aqui documento integrado do Veritas e vai selecionar. Porém, a gente sabe que vocês ainda vão estar liquidando documentos de fevereiro até de janeiro, que ainda não foram liquidados e que não passaram pelo Veritas. Nesse caso, vocês ainda terão a possibilidade de selecionar aqui outro tipo de documento e preencher os dados manualmente. Só que isso vai ser temporário. A gente entende que no início da operação isso pode acontecer, mas mais para o fim do mês de março, o próprio sistema vai ser travado para que vocês só consigam utilizar o documento integrado do Veritas. Então, a partir de um determinado momento que a gente vai avisar para vocês, vocês só vão conseguir fazer a liquidação se o documento estiver integrado, estiver lançado e integrado do Veritas, tá? A gente está abrindo essa exceção exatamente porque a gente sabe que tem documentos de meses anteriores que não entraram, até porque a obrigatoriedade só começa a partir de 1º de março, e a gente sabe também que a gente está num período adaptativo, né, de todas as unidades, dos fornecedores. Então, assim, a gente vai abrir uma exceção para o primeiro mês, vamos dizer assim, vocês ainda conseguirem liquidar com outros tipos de documentos. Mas, volto a enfatizar que em um determinado período a gente vai travar e vocês só vão conseguir lançar, fazer a liquidação se houver um documento integrado do Veritas, tá? Isso nos casos em que houver a obrigatoriedade, tá? Também, assim, a gente citou ontem, né? A gente tem casos de liquidações que o documento ela não vai passar pelo Veritas. Nesse caso, vocês também continuarão podendo selecionar um outro tipo aqui de documento comprobatório, né? Por exemplo, DARF, né? Se vocês tiverem um DARF para pagar, vocês vão continuar selecionando aqui como DARF. Agora, nota fiscal de serviço, nota fiscal de produto, recibo, fatura, todos esses documentos que são obrigatórios passar pelo Veritas, o sistema ele vai travar para que de fato, vocês e os fornecedores sejam obrigados a lançar no Veritas.
que se a gente não fizer assim, a gente nunca vai ter a base de dados de documentos fiscais da maneira correta para cumprir as obrigações junto à Receita Federal, tá? Vamos lá. Então, essa é a parte assim, importante que eu queria passar para o pessoal que faz a execução orçamentária. Eu não sei o quanto, assim, eu vou citar, mostrar rapidamente o quanto vocês que fazem, né, a execução orçamentária tenha o hábito de olhar balanços, por exemplo, eu fui dar entrada ali no documento que deu um problema na cota orçamentária. Então, normalmente, quando isso acontece, a gente tem que ir lá analisar o balancete, se de fato tem saldo naquela conta, fazer o remanejamento, entre outras coisas. Mas não é nem esse o motivo que eu quero mostrar. Estou mostrando aqui no relatório, onde a gente tira o balancete. Se eu tirar aqui um relatório no mês de fevereiro, todas as notas fiscais que foram lançadas no Veritas, elas vão aparecer em contas de controle, né? Essas contas de controle são contas, né, que começam com 8999, né, 7999, né, esse grupo de contas. E aí a gente tem essas contas aqui, ó. 899-7801, documento comprobatório líquido a consumir. Então, esses são os documentos que entraram no Veritas e estão aptos para serem liquidados. Se eu for aqui, ó, no detalhamento da conta, eu consigo verificar exatamente quais são esses documentos. Ó, eu tenho aqui uma nota fiscal da Transporte e Turismo Real, 2326, no valor de 2.135.000. Eu tenho aqui essa nota fiscal 237. Então, eu consigo ver aqui, através do balancete, quais são as notas que estão disponíveis para serem liquidadas. Da mesma forma que eu consigo ver também o que foi liquidado. Se eu olhar nessa conta aqui, 8997802, eu vou ver exatamente aquele documento que eu acabei de liquidar com vocês, né? Que é aquele documento de 196 mil, que é a nota 2328. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês se vocês tiverem essa familiaridade, vontade ou necessidade mesmo de ver o fluxo do documento, se ele entrou, se ele já foi liquidado, se ele tem tributo retido, se o tributo retido foi pago, vocês conseguem acompanhar por esse grupo de contas aqui, 8999-7800, tá? Mas, assim, como eu disse, isso é mais para o pessoal que faz a execução orçamentária e precisa, né, fazer esse acompanhamento. Voltando aqui, né, para a nossa apresentação. Então, eu mostrei para você, né, as contas contábeis ali, que são sensibilizadas, né, quando a gente utiliza o sistema, como se consulta, né, no balancete essas informações. E aí agora a gente vai falar sobre alguns pontos de atenção, tá? Aqui a gente tem a questão do credor secundário, com minha amiga Patrícia, ela vai explicar um pouco melhor mais na frente. Então, eu vou pular essa pergunta aqui. Qual é o papel do servidor que dá aceite do documento no sistema Veritas? Então, assim, o fiscal de contratos, né, que dá o aceite do documento, ele precisa analisar se aquele documento ele faz parte, né, de algum contrato, de alguma despesa que foi contratado pela unidade gestora. Lembrando que o aceite não é o atesto, ele não está atestando o documento naquele momento, ele só está dizendo, não, recebi esse documento aqui, eu aceito ele como sendo da nossa unidade gestora. Qual é o prazo para o lançamento e aceite das notas do sistema Veritas, né? Então, a gente tem lá na nossa resolução também, lá no artigo 10º, falando sobre os prazos. E aí, assim, eles aqui falam do prazo máximo. Quando a gente fala do prazo do lançamento, o aconselhamento que a gente dá aqui é que isso seja feito de maneira diária.
fornecedor emitiu a nota, ele já vem aqui, já declara, no dia seguinte, no máximo, a unidade gestora pode ir lá e dar o aceite. Ou no dia seguinte, 2 dias seguintes, seja lá o que for. Mas na nossa resolução, a gente tem o prazo máximo que isso pode ser feito. E aí, qual é esse prazo máximo? Os fornecedores têm até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento para dar entrada no Veritas. Ou seja, um documento emitido até o dia 28 de fevereiro, ele tem que, no máximo, dar entrada no Veritas até o 5º dia útil do mês de março. Da mesma forma, existe aqui no artigo, nesse mesmo artigo 10, né, que a unidade gestora tem até o 10º dia do mês subsequente para aceitar esse documento. Então, assim, o fornecedor ele não pode ultrapassar o dia 5 e o fiscal de contratos ou o servidor responsável da unidade não pode ultrapassar o dia 10 do mês seguinte, né, para dar o aceite na nota. Eu vou repetir porque eu acho que eu falei dia 5. Na verdade, o fornecedor tem até o 5º dia útil e a unidade gestora tem até o dia 10 do mês subsequente para dar o aceite. Tá? Posso cancelar um documento no Veritas após liquidado? Então, a gente falou sobre isso ontem. Como regra geral, vocês vão ver lá na resolução que existe uma vedação para se cancelar um documento já liquidado no Veritas, porque isso seria, de fato, uma anomalia, né? Assim, como é que você liquida um documento, paga ele e depois você vai lá e cancela ele no sistema? Então, existe essa vedação. Caso haja necessidade, não, liquidei, mas só depois de liquidar eu identifiquei que tinha um problema nesse documento. Você precisa cancelar a liquidação para depois cancelar o documento no Veritas, tá? Aí vamos dizer, numa hipótese, que você liquidou e pagou esse documento. Aí você precisa abrir um chamado lá no suporte para ter uma orientação, né, de como fazer o processo de estorno, né, do pagamento e regularizar esse pagamento posteriormente, né? Então, você faria o estorno de toda a operação, cancelaria o documento do Veritas e aí, em seguida, você lançaria o novo documento e faria a regularização. Mas a gente sempre espera que esses casos sejam as exceções das exceções, e aí, caso necessário, tem que abrir um GIRA para obter suporte para poder fazer esse processo, embora acredite que em alguns casos vocês até já tenham passado por isso, né? O pessoal que faz a execução orçamentária. Vou seguir aqui. Vocês podem ir postando as dúvidas no chat, tá? Depois eu volto lá para poder ver e responder para vocês, tá? Documentos que geram pagamentos por SDP são declarados no Veritas? Então, não. Nesse momento, os documentos que são pagos através do sistema descentralizado de pagamento, eles não devem ser declarados no Veritas, tá? O fornecedor ou unidade gestora não está conseguindo importar o documento, mesmo tendo um arquivo XML. O que fazer? Então, o fornecedor está lá, ele baixou o XML da nota dele, está tentando lançar no Veritas, mas está dando erro. O que vocês vão fazer? Ele vai ligar para vocês. Gente, pessoal, eu não estou conseguindo dar entrada nesse documento. Vocês vão falar, dê entrada manualmente. Em seguida, envie um e-mail para suporte.veritas com o XML da nota e solicitando orientação de que por que você não está conseguindo importar o documento. Mas o principal dessa resposta, do que vocês têm que dizer para eles lança manualmente. Por quê? Não pode haver, né, a
a desculpa ou a acusação por parte do fornecedor de não estou conseguindo mandar meu documento para pagamento porque eu não estou conseguindo lançar o documento no Veritas. Exatamente por isso, a gente dá N formas dele lançar o documento. E a mais, vamos dizer assim, mais básica é a digitação manual. Então, se ele não está conseguindo importar, orienta ele. Você está com urgência nesse pagamento? A gente precisa seguir com o fluxo aqui? Digita manualmente. Ele vai lá, vai digitar e, em seguida, ele manda um e-mail para a gente vai avaliar, vamos ver, esse XML aqui, de fato, ele precisa entrar ou não. Ele tem um XML muito específico de uma prefeitura lá, de uma cidade do interior, em que a gente não vai desenvolver para dar entrada em apenas um documento, sabe? Então, assim, tem, de fato, algumas situações em que o fornecedor ele vai precisar da entrada manualmente. Então, é isso. Assim, acho que o que a gente precisa gravar dessa pergunta aqui não há motivo para parar o processo de lançamento e de liquidação, porque ele não está conseguindo importar um arquivo, porque ele tem a opção de digitar manualmente. O Veritas só aceita notas fiscais no padrão nacional 2026? Não. Então, como eu mostrei para vocês ontem, ele aceita tanto o padrão nacional que a gente está utilizando, que vai ser o mais comum de 2026, né, que é aquele DANF-NS, né, que é o DANF da nota fiscal de serviço, quanto ele aceita ainda modelos como o da nota fiscal de São Paulo, né, que é um padrão chamado ABRASP, né? Então, existe uma padronização que foi criada por essa instituição, né, em que os documentos, por exemplo, de São Paulo, a antiga nota carioca do Rio, seguia. Então, para esse modelo, o sistema ele está apto para ler o XML e preencher todos os campos. Agora, sim, se na prefeitura daquele fornecedor lá do interior do Rio de Janeiro, eles criaram um XML específico para aquela nota fiscal. Aí a gente não tem como importar, porque aí é uma coisa muito específica. Ele não está seguindo padrão nenhum. Ele não está seguindo nem o padrão ABRASP, nem o padrão nacional. Mas, assim, o que fica de resposta aqui? O Veritas só aceita nota fiscal no padrão nacional? Não. Ele aceita padrão ABRASP, né, alguns padrões que têm uma abrangência nacional, e, na pior das hipóteses, ele aceita a digitação manual. Então, na verdade, ele aceita todos os modelos de nota fiscal, tá? Desde que elas sejam válidas, né? Poderá ser efetuado o compartilhamento de um mesmo documento entre uma ou mais unidades gestoras? Então, esse é um ponto polêmico, mas não é permitido o compartilhamento. A gente sabe que existem, não sei se na unidade gestora de vocês, mas em algumas unidades gestoras isso acontece, né, de ser contratada uma determinada despesa, e essa despesa vai ser paga por uma ou mais unidades gestoras. E aquele documento ele é lançado, né, em todas essas unidades gestoras. Isso não poderá mais acontecer. Caso vocês tenham uma despesa que vocês precisem ratear entre as unidades gestoras, vocês vão pedir para o fornecedor emitir notas separadas. Ele vai emitir uma nota fiscal que vai ser lançada em uma unidade gestora e vai emitir uma outra nota fiscal para ser lançada na outra unidade gestora. Não pode haver o compartilhamento de documento entre as unidades, tá? Quando devo anexar um documento no Veritas? Isso aqui é bem importante, tá? Ontem, quando eu mostrei para vocês do lançamento, né, eu acho que eu não mostrei essa parte dos anexos. Quando a gente importa aqui um documento no Veritas, eu vou até fazer um processo aqui de importação, registrar uma nota de serviço, estou aqui na 16003, vou vir aqui em carregar, pegar essa nota fiscal aqui.
portei a nota fiscal aqui de serviço, né? Vou lançar aqui o ISS, que nesse caso aqui ele é suspenso. Vou botar aqui o valor da base, R$ 700, simulando aqui o valor do imposto suspenso, tá? Vamos dizer que tenho esse documento e tudo mais. Tenho aqui as informações complementares que eu só informo no caso de haver aqui na parte de tributos retenção de INSS, tá? E eu tenho aqui a parte dos anexos. O que eu posso anexar aqui? Por exemplo, estou dando entrada nessa nota. Eu posso vir aqui e colocar a nota fiscal tal e submeter aqui o arquivo em PDF ou o XML dessa nota e salvar. Porém, esse anexo ele não é obrigatório nos documentos que são importados. Por quê? Porque não vou colocar o documento aqui, tá? Vou salvar esse documento. E aí, eu entrando aqui nesse documento e clicando aqui no botão de imprimir, eu tenho a representação física dessa nota, sem a necessidade de eu anexar o documento. Então, todos os documentos que são importados por XML, a gente não precisa anexar nem o PDF, nem o XML no lançamento desse documento. Então, por exemplo, se eu pegar uma nota fiscal de produto aqui, ó, visualizar, se eu for no botão de visualizar, acho que ele vai gerar a tela. Esse não veio. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, como eu estou usando documentos de outras unidades, não sei se foi importado. Deixa eu importar um documento aqui para ver. 16004. Pronto. Documentos de mercadoria. Tá, agora isso aí. Acertar aqui o e-mail. Nesse caso aqui, o e-mail está com caracteres indevidos, então por isso que não salvou. Salvei. Agora vamos visualizar. Aí sim. Aquele documento que eu peguei, provavelmente ele não foi importado, ele foi digitado, e aí ele não está lá. Esse aqui, ó, que eu acabei de importar para vocês, se eu vier aqui e imprimir uma nota fiscal de produto, eu tenho a visualização do DANF aqui dentro, sem ter anexado, né, o documento aqui, porque o próprio sistema ele lê a estrutura do XML e ele remonta, né, o documento aqui dentro. Só que isso só vai acontecer nos documentos que são importados via XML. Nos documentos que são digitados, como, por exemplo, aqui o recibo, né? O recibo são documentos que não têm um padrão, não é importado. Então, nesse caso, é obrigatório que se faça a anexação do documento aqui. Eu peguei logo um exemplo. Mesma coisa vai acontecer na fatura. Maravilha. Melhor eu digitar aqui, porque dou uma base de teste e não lançar. Mas vamos lá. Se eu pegar aqui, simular um recibo, né, daqui da unidade. Mas acho que deu para compreender, né? Qualquer coisa, vocês botem aí no chat. Né? Botei aqui um documento, né, de R$1.000. Tá? Então, eu vou botar aqui o emitente, vou botar o destinatário. Nesse caso, como eu estou registrando um recibo que ele não é importado, né, por XML, eu tenho que vir aqui e submeter esse PDF dessa fatura, desse recibo, seja lá de qual documento seja, para que o fiscal de contrato, no momento que ele estiver analisando, ele consiga vir aqui e olhar para o documento e falar, não, esse documento é realmente meu. Porque se ele só digitar os dados aqui, vocês não vão ter, né, essa informação para poder verificar, a não ser que eles já tenham encaminhado para vocês, né, todos os documentos para a liquidação. Mas se vocês estiverem fazendo isso antecipadamente, né, conforme os documentos estão entrando no Veritas,
vocês só vão conseguir analisar se ele, de fato, anexar esse documento aqui e salvar. Da mesma forma, vocês, né, os gestores de contrato, quando estiverem dando entrada em documentos de concessionária de serviços públicos, né, principalmente o faturão, né, que a gente tem lá da Light, tem que anexar a fatura aqui. A conta de água lá da Águas do Rio, tem que anexar aqui, porque esses são documentos que não são importados, são documentos digitados, né? Então, é isso, assim, sempre que o documento ele for digitado e não importado por XML, deve ser feito o anexo, né? Tem que ser anexado o documento, tá? Agora eu vou olhar aqui no chat, né, as dúvidas. Tá algum problema de áudio, gente? Eu vi aqui alguém falando. Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok aí. Acho que só tá para Viviane, né, o problema de áudio. Vou voltar aqui nas perguntas para ver o que nós temos. Os fornecedores deverão cadastrar somente as notas fiscais emitidas a partir de 1 de março, correto? As notas anterior poderão ser liquidadas normalmente, ainda que a liquidação ocorra após o início da operação do sistema Veritas. É isso. Sim, assim, as notas fiscais emitidas a partir de 1º de março, elas devem entrar no sistema Veritas. Os documentos anteriores podem seguir sendo liquidados, né? Só que lá na hora da liquidação, ao invés de selecionar documento integrado do Veritas, vocês vão selecionar nota fiscal, ou o tipo de documento, como vocês já fazem hoje, tá? Mas também nada impede, por exemplo, desses documentos que sejam de meses anteriores, se por acaso eles só estiverem encaminhando para a gente agora, deles darem entrada no Veritas, tá? Para poder facilitar. Mas, assim, o ideal é seguir com apenas documentos emitidos a partir de 1º de março, tá? Lucas, né? Perguntou. O Fábio perguntou, uma vez realizado o aceite no Veritas, quanto tempo depois estarei autorizado a emitir a nota de liquidação? Então, em até 1 hora. A partir do aceite do Veritas, o documento pode demorar até 1 hora para sincronizar com o CEAFIC. Então, você precisa aguardar esse prazo. Muitas vezes acontece antes, às vezes até bem antes. Mas a gente dá esse prazo de 1 hora por uma questão de segurança, para que vocês aguardem esse prazo, né, e sigam com a liquidação. A Alexandra perguntou, e se o empenho não tiver saldo total e tivermos que fazer a liquidação em 2 empenhos? Uma ótima pergunta, e assim, não há problema algum. Assim, você vai fazer a nota de liquidação, você vai selecionar um empenho e vai fazer a nota de liquidação digitando aqui no item, né, a parte que você pode consumir desse empenho e vai selecionar o documento comprobatório correspondente. E aí, o sistema automaticamente vai consumir essa parte, né, que você está utilizando desse empenho. Em seguida, você vai fazer uma nova nota de liquidação com o outro empenho, e aí, quando você for selecionar o documento, ele já vai aparecer para você com o saldo restante a pagar. Então, ele vai consumir uma parte do documento e vai deixar o saldo, né, que ainda falta ser pago. E aí você coloca, insere, né, esse documento em uma nova liquidação, atrelando a um outro empenho. Então, não há problema, né, de seguir
com um ou mais empenhos. A única parte que é importante frisar é sempre que possível vocês lancem as retenções na primeira liquidação. Vocês já consumam as retenções na primeira liquidação. E aí o saldo que restar será o pagamento ao fornecedor, e aí você pode consumir nas liquidações subsequentes. Tá bom? Beleza, Alexandre. Uma dúvida: o fornecedor tem até o quinto dia útil do mês subsequente da emissão da nota? Sim, Ivan, ele tem no máximo até o quinto dia útil do mês subsequente para dar entrada na nota. Mas, assim, é o que a gente pede que vocês orientem a ele para que, assim que eles emitirem a nota, eles lancem no Veritas. Eles não fiquem aguardando esse prazo do quinto dia útil ou esperem fechar o mês para lançar todas as notas de uma vez. Não é essa, né, a funcionalidade. A gente quer ter o máximo possível as informações on time. Então, peçam que eles vão lançando os documentos, lancem os documentos no Veritas à medida que eles forem emitindo. Só que não deixem ultrapassar o quinto dia útil do mês subsequente. Tá? Já questão normal. Beleza. Então, gente, agora, após isso, a gente vai entrar aqui numa parte também de casos especiais, né? A Patrícia vai falar sobre esses casos, mas eu vou dar um intervalinho de 10 minutos, tá? 11h10 a gente retorna, para a gente beber uma água no banheiro, tá bom? Então, 11h10 a gente retorna.
Olá, gente, vamos retornar. Só dar um okzinho aí se vocês estão me ouvindo bem. Não. Só vou falar aqui. Já estão te ouvindo. Então, agora a Patrícia vai conversar com vocês, né? Ela vai reforçar assim, até alguns pontos que a gente já falou, e a gente vai falar de alguns casos especiais, né, de lançamentos, né, e de informações. Não. Tá, pode falar. Tá. Então, gente, bom dia. Eu montei primeiros passos, né? Uma coisa assim, bem resumida mesmo, bem simples, né? Para orientar vocês nesse primeiro momento, né? Tem gente que está olhando o Veritas pela primeira vez, então realmente eu montei uma coisa bem básica mesmo para acessar, né, o Veritas, né? Entrar lá no nosso site, né, da controladoria, né? Acessar o módulo Veritas, né, o linkzinho do Veritas, né? Assistir aos vídeos, que é muito importante assistir aos nossos vídeos, que foram montados com muito carinho para vocês assistirem, tá? Com atenção, inclusive, ali naquele vídeo do workflow, que eu acho bem importante, essa questão do workflow, que é a parte né, que a gente dá o aceite da nota, você verificar se aquela nota realmente está válida e está apta para seguir, enfim. Aí tem nossos vídeos aí, né, estão bem discriminadinhos, né. Não esquecer, não deixar de baixar o manual do Veritas, que ele foi um manual também foi feito, está super bem montado, né? Tá bem explicadinho, tá? E aqui eu dei uns exemplos, né, de notas fiscais de empresa concessionária de serviço público, tá? Então, vou passar rapidinho para vocês, porque a base da conta de luz, ela tem dois tipos de base, né? Que é a demanda, né? E a demanda, né? Aquela demanda contratada, que é uma alíquota, né? Que de 4,8, né? E a parte, que é a demanda, que é mais ultrapassagem, mais multa, mais juros, que já gera uma outra base de cálculo, um outro percentual, que é 1,2, tá? A potência garantida é 4,8, né? A demanda comum, mais a ultrapassagem, mais o fundo, que eu nem sei se agora ainda está vendo o fundo nas contas, que é aquele Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né? Que é o ICMS que ia para fundos sociais, mais o IPCA, mais a multa, mais os juros, já gera um outro percentual. Por que eu fiz questão de colocar isso? Para explicar para vocês e frisar que solicitem a Light, né, que mande o XML, porque ela já está no padrão, né, de nota fiscal de eletrônica, né? Então, ela já gera esse arquivo XML. Então, o que eu peço a vocês? Que solicitem a Light, porque a Light ela não vai lançar, né? Ela não vai fazer esse trabalho para a gente, de lançar o XML no Veritas. Então, eu aconselho vocês a fazerem uma mala direta de e-mail para a Light, solicitando esses arquivos XML para facilitar. Por quê? Porque para lançar isso manualmente no Veritas, ela vai te demandar um tempinho, esse lançamento, porque você vai ter que lançar as bases de cálculo separadas, né? No campo, pode descer um pouquinho. Ela vai, ó, como vocês podem ver, ó, eu destaquei aí, né, da onde que tira a base, tudo explicadinho, depois vocês dão uma olhadinha, tá? De acordo com a legislação. Tá vendo aí? Lá no Veritas, vocês vão ter que entrar e lançar essas bases. Que ali você vê, ó, a base vai entrar somado, né? E com um valor do imposto somado ali. Então, eu aconselho vocês a pedir o XML, porque vai facilitar e muito. E, na medida do possível, vocês solicitarem essas concessionárias, fornecedores, não deixar de prestar atenção no cadastro, sempre frisando o CNPJ da prefeitura, né? Deixa eu só complementar uma coisa aqui rapidinho. Assim, essa questão do XML da Light é muito importante quando vocês vão fazer o lançamento individual.
No caso de vocês fazerem o lançamento por faturão, pela fatura consolidada, aí, de fato, vocês não terão XML. Então, assim, a gente tem duas abordagens, né, nesses casos. Quando é o documento individual, aí, como a Patrícia falou, tentem obter o XML do documento junto à Light, né, se eles não encaminham isso por e-mail, porque eles deveriam encaminhar, né, para que esse lançamento ele seja mais fluido para vocês e vocês não tenham que ficar quebrando a cabeça, somando, isso aqui vai entrar ali, isso aqui vai entrar lá, tá? E a Vera está perguntando se isso se aplica na Naturge. Não, porque a Naturge não tem essa particularidade na base de cálculo, né? De separação de demanda, de duas alíquotas, não, de separação de demanda, não. Porque assim, o que a gente está enfatizando aqui é em relação a diferentes alíquotas no mesmo documento, né? Há diferentes tipos de retenção no mesmo documento. Na Naturge, não. Na Naturge, se eu não me engano, é 0,24, né? Por cento, e só tem isso. Então, lá não vai ter tantos complicadores para se lançar como pode haver na energia elétrica, tá? Mas, assim, a gente vai disponibilizar esse documento lá, vai disponibilizar, vamos fazer vídeos também sobre isso, para que facilite para vocês. Nota XML, a Naturge faz envio nesse formato? Ainda não. Mas vai. Assim, com a reforma tributária, a Naturge também vai ter que mudar a forma de emissão do documento dela para um padrão nacional. Quando ela fizer isso, aí a gente vai conseguir capturar o XML, né, e fazer o lançamento. Por enquanto, o lançamento da Naturge é manual, tá? Ele vai ter que seguir manualmente. Pode seguir, Patrícia. Você estava falando do CNPJ. Sim. Então, a questão do CNPJ, né? Frisando sempre, vocês verificarem os documentos, não só das concessionárias, mas dos prestadores de serviços, né? Da prefeitura, né? O caso, compra de produto, todos os fornecedores, por favor, frisem o cadastro do CNPJ da prefeitura, que é aquele único, né? Que é o 42 498 733 231 41. Por favor, frisem isso, porque vai evitar o retrabalho de vocês, porque vai ter que cancelar a nota vai ter que ser cancelada, e às vezes você tem que pagar aquela nota, você tem, né, a secretaria está precisando daquela mercadoria, enfim. Por quê? Isso tudo está interligado com a geração para envio da FDRINF. Então, a gente está pedindo para, por favor, vocês verificarem, né, e junto aos fornecedores, concessionários, de consertar o cadastro, porque a gente pegou muito documento, muita nota de concessionária, né, com vários CNPJs, principalmente da área da saúde, né? Então, por favor, efetuar essa conferência e proceder ao ajuste, tá? Por favor. Aí, ó, é a fatura de água e esgoto. Eu tive a informação que eles já estão, né? Eles já estão, eu acho que eles vão entrar até primeiro que o gás, no caso, né? Que é no caso da Naturge, né? Que o modelo deles vai ser a nota fiscal de água e saneamento eletrônica, né? Que é a NFAGE, que é o modelo 75, tá? Ele já está na Lei Complementar 214 de 2025, ou seja, eles já estão em fase de adaptação. Mas, enquanto isso ainda não está valendo, o que você tem que prestar atenção? Aí, ó, a fatura agrupada. O que é fatura agrupada? É o somatório de todas aquelas faturas que foram emitidas para a mesma competência, né, de várias unidades, né? Então, você vê aí está o somatório, que é por aí que vocês fazem a liquidação, né, da despesa da Águas do Rio, por exemplo. Só que a gente tem um probleminha nessa fatura. Ela não está identificando para você o quê? A base de cálculo do tributo, do imposto do IR. Então, no momento, o que nós solicitamos a vocês? Solicitar a Águas do Rio
né? Eu estou até vendo aqui com o Robson, né? Porque que a gente pode viabilizar isso junto a essas concessionárias, porque vocês vão ter que pegar todas as faturas que geraram essa fatura agrupada, né? Que são as faturas individualizadas, para proceder à base de cálculo, para fazer o registro lá no Veritas. Porque abaixo aí, nesse passo a passo que eu montei, eu estou explicando da onde, tá vendo? A composição das faturas detalhadas, porque é o somatório de todas as faturas emitidas para aquela competência, né? Para fazer um cálculo para lançamento no Veritas. Ou seja, só nessa fatura aí, ó, nessa fatura aí consolidada, foram a soma de 4 faturas. Aí eu botei explicando tudo direitinho como se chega à base de cálculo. E o que entra, né? O que compõe, né? Que é o faturamento, no caso, da água, do esgoto, e que vai entrar, multa e juros, se tiver parcelamento. Logo abaixo está tudo discriminado o que efetivamente vai entrar na base, para facilitar o trabalho de vocês. Espero que eles entrem logo no sistema aqui da nota fiscal, né? Eletrônica, porque eles já estão em processo disso. Aí, como você pode vir aí, ó, tá vendo aí, ó? Parcelamento entra, né? A rubrica da água e esgoto entra, a multa, a correção monetária. Então, isso tudo entra na base de cálculo. Olha o trabalhão que vai ter isso aí, tá? Por isso que a gente está reforçando aí, se vocês puderem, ou tiver algum contato, né, na Águas do Rio, para fazer o ajuste dessa fatura agrupada, para facilitar o trabalho na hora do lançamento. Porque olha o trabalheiro que vai dar isso aí. Somar todas as faturas para chegar à base de cálculo. O que a gente vai tentar fazer aqui é nós mesmos entrarmos em contato da Águas do Rio, para que elas insiram uma coluna aqui discriminando a base de cálculo, para que vocês não tenham essa necessidade. Mas é como a Patrícia colocou, se vocês têm essa facilidade de ter o contato com algum gerente de contas, de lá, alguma coisa que consiga explicar para ele a necessidade, porque, assim, de fato, deveria estar aqui. Não pode discriminar aqui um valor do imposto e não dizer qual foi a base de cálculo do imposto que ele utilizou, né? Então, assim, se puder vocês também interferirem nisso, tá? E enquanto isso, a gente vai disponibilizar esse material lá para que vocês saibam como lançar. Vamos fazer um vídeo sobre isso também, para deixar de uma forma mais fácil para vocês. Assim, o que a gente deixa claro é que a gente vai tentar sempre, esses casos que são mais complexos, criar algum tipo de facilitador para que vocês consigam fazer, né, os lançamentos da melhor maneira possível, tá? Sem perder tempo. Aí está o lançamento, né, no Veritas, por isso que eu fiz toda aquela demonstração lá em cima, né? De como chega na base de cálculo, como chega o valor, né, do lançamento vir de forma correta, entendeu? Aí eu boto até observação, reforço bem, CNPJ sempre, para evitar problema. Aí outro exemplo, ó, essas faturas de internet, de telecomunicação, né, que também vai ter lá um campo específico para lançamento no Veritas, o que entra na base de cálculo, né? Que é o fato que, no caso ali, né, o somatório do telefone, mais a parte da TV, que se tiver, mais a multa e mais os juros. Esse aí que vai gerar a base de cálculo. Também estou demonstrando ali embaixo de como ele vai se apresentar lá no Veritas e o que entra, tá? Aí também é um outro exemplo de conhecimento de transporte. Não é um documento que vai acontecer, né, que não vai aparecer com muita frequência, mas aí eu estou chamando a atenção que isso aí chegou na minha mão, que não vem os campos todos preenchidos. É importante que o documento venha com todos os dados preenchidos, para evitar problema na hora da importação ou lançamento manual. Por isso que a gente está frisando, eu e o Robson, solicitar o XML, para facilitar o trabalho de vocês. Vocês vão importar o arquivo. Opa, está errado aqui? É mais fácil do que você pegar, você vai ter que olhar, você vai ter que entender o tempo que você vai perder. Tá? Porque o Veritas, ele entrou para isso, para facilitar o trabalho. Não vai ter que lançar tudo manualmente, isso vai te demandar tempo.
Outro ponto importante, recibo de aluguel. Eu peguei vários modelos de recibo de aluguel que ele não vem com as informações que devem conter, né, de forma que atenda, né, ao lançamento no Veritas e até para depois vocês fazerem, né, no caso, né, as retenções. Porque você vê, esse modelo que eu coloquei ali, ele vem no número do processo, ok, processo de, né, número do instrumento, ok, só que está faltando algumas informações aí, que eu acho importante, que é importante. No caso, o CPF do locador do imóvel, número do recibo, isso, né, um documento que gera um controle, né, mensal, não consta, como você pode observar, o número do CPF, o CPF do locador também não consta, o valor da base de cálculo também não aparece. Aí, quando você chegar no Veritas para lançar as informações, cadê? Não tem. Então, eu montei um modelinho, né, você vê aí, de recibo. É um modelinho, é uma sugestão, né? Por quê? Para quando vocês forem dar entrada no Veritas, vocês conseguirem trabalhar de uma forma que agilize o trabalho de vocês. Senão você tem que parar, pegar o processo, olhar, pegar o contrato de locação para achar o CPF, enfim, uma perda de tempo que você pode resolver montando, né, fazendo esse modelinho tranquilo, porque ali vai chegar. Na verdade, exigindo, né, que o fornecedor ele preencha esse modelo. Assim, isso, o locador. Que, assim, a gente já, como a Patrícia mostrou ali, né, a gente já pegou recibos que eram, sei lá, a data e o valor e nada mais. Nada mais. Então, assim, o recibo ele tem que ter informações que tragam veracidade, né, ao documento. Né? Então, por isso que a gente está sugerindo esse modelo aqui que a Patrícia criou. Porque, né, e aí a gente vai disponibilizar para vocês. Isso, dá a sequência, né, no recibo, lá, o número do recibo. Isso tudo vai ter que constar também no Veritas. Porque todos os campos que estão ali no Veritas não foram criados do nada. Eles foram criados porque eles são necessários preenchimento para alimentar, né, futuros lançamentos para quê? Para importação, para geração da FD-REINF. Então, o processo no Veritas, ele começa para isso, né? Para facilitar. Dali vem a base de cálculo, tudo direitinho, o valor, né? Da onde foi tirada a base de cálculo, eu botei ali o cálculo da alíquota efetiva para vocês já orientarem, né, a pessoa, né, o locador, a preencher isso, ou vocês preencherem, enfim, para facilitar o trabalho de vocês lá na frente, na hora de lançar no Veritas. Aí a nota modelo, né, a nota fiscal de produto. Nota fiscal de produto, eu observei o seguinte, eu e Robson, né, que ele até me atualizou com relação a isso. Nas primeiras notas que eu estava analisando, eu verifiquei que o destaque do IR, ele só estava vendo informações complementares, tá? Inclusive, né, quando trabalhei na CEL, também só peguei esse tipo de modelo. Só que com a atualização, eles estão modernizando, né, os arquivos, né, enfim, né, os sistemas, e já tem campo específico para isso. Então, vocês têm que ficar atentos aqui. Vai ter XML que ele vai importar essa informação, no caso que é a retenção, e vai ter XML que não vai vir essa informação. Ela só vai estar ali nos dados adicionais complementares do DANF, né? Então, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Porque vai ter modelo que vai vir ainda no padrão antigo e vai ter modelo que já vai vir com o XML com os dados atualizados, que é preenchimento no campo correto, né? A empresa, no caso, quando eles emitem para a administração pública, que tem que vir destacado. Aí, assim, é mais uma observação assim, para o fornecedor. Assim, o fornecedor ele precisa preencher os dados corretamente na nota fiscal, nos campos corretos, de forma que, quando ele for importar o documento, o sistema consiga ler e preencher tudo automaticamente. Senão, ele vai perder tempo lançando. Assim, é lógico que pode, em uma ou outra ocasião, o documento cair para vocês, para poder lançar,
Mas, assim, é o que eu falei ontem e volto a enfatizar. Obriguem, exijam, né, que os fornecedores deem entrada nos documentos. Então, ele mesmo ele vai, em algum momento, deu entrada no documento. Isso aqui eu estou tendo que preencher manual. Será que na hora de emitir o documento eu não tenho que ajustar e colocar essa informação no campo certo? Então, ele precisa se conscientizar disso, colocar a informação no campo certo, para que o sistema leia e também interprete e lance no campo certo, tá? Então, é isso que a gente está enfatizando aqui. Aí, no caso, né, eu fiz também uma observação com relação à nota fiscal de prestação de serviço, né, que agora NFSE, né, no novo padrão. Isso. Então, a gente vai ter que atentar ao seguinte, prestar atenção, por quê? No tributo da parte da retenção do ISS. Por quê? Tem as exceções previstas, né, no artigo 42, que não vão sofrer retenção de ISS, tá? Agora, eu já observei também alguns modelos de prestador localizado no Rio de Janeiro que não estão lançando a retenção do ISS. O prestador localizado no município do Rio de Janeiro, ele deverá reter o ISS, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional. Então, eu fiz questão de destacar para vocês ali, né, no caso ali da empresa que ela não tem retenção de ISS. Então, eu botei ali, prestador não, porque o sistema, o Veritas, ele vai te dar vários alertas quando você for lançar para salvar o documento. Então, você tem que estar ciente do que? Essa empresa retém ISS? Sim. Então, marca ali. Você marca, se não tiver, tá? Então, atente às exceções que estão lá no artigo 42, né? Quando o prestador for localizado no município, se ele vai ter ou não retenção, tá? Aí um exemplo, né, de fatura de prestador de serviço, né, de agência de viagens, que vai cair a figura do credor secundário, tá? Essa parte aí, ela está bem explicada no artigo 12 da Instrução Normativa 1234. Por quê? Este tipo de fatura aí, ela faz o quê? O tipo do serviço aí é o quê? Ela faz a intermediação, né, dos bilhetes de passagem de hospedagem. Ela entra como uma intermediadora nisso, tá? Então, o que acontece? Ela, além dessa empresa aí, no caso, né, que está como exemplo aí, que é a Futura, ela é Simples Nacional, ela não vai ter retenção de IR. Porém, as empresas para as quais elas trabalham, que são as intermediadoras, que vai entrar o quê? A figura do credor secundário. Aí vocês podem observar que aí embaixo tem, né, o demonstrativo dessas empresas, né, para as quais estão prestando esse serviço, no caso aí, que é de passagem aérea, tá? Então, para esses tipos de fatura, que entra a figura do credor secundário, ela vai sofrer retenção de IR. Você pode ver ali que tem, né, o demonstrativo, né, da base, e são essas informações que você vai ter que lançar lá no Veritas. Você ou, preferencialmente, o fornecedor. Preferencialmente o fornecedor, exatamente. De preferência, o que você... exatamente. Esse caso aqui tem vídeos falando só sobre isso lá na nossa página de ajuda, né, que é do credor secundário. Mas, assim, eu até quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, né, do que a gente está falando. Normalmente, essa questão do credor secundário aparece na questão da agência de viagens e propaganda e publicidade. Está no artigo 16, né? E, às vezes, acontece também na Constituição Civil. Também, tá? Que é a parte do consórcio, né? Pode acontecer na Constituição Civil. Então, nesses casos, a gente vai selecionar aqui, vamos supor que eu já preenchi aqui os dados. Na parte dos tributos, eu tenho que vir aqui, eu tenho um tipo aqui de imposto de renda, que é o imposto de renda credor secundário. E aí,
ao invés de selecionar esse aqui, ele retém do credor principal da nota, que é o IRRF. O IRRF, credor secundário, ele vai reter do credor secundário. Então, por exemplo, estou lançando de uma agência de viagens que eu quero reter o imposto da Gol. Não, vou botar o da TAM. TAM Linhas Aéreas. Aí eu vou colocar aqui, ó, da TAM Linhas Aéreas, eu comprei 10 mil reais com uma retenção de 1.000, tá? Estou chutando, tá, gente? Aí, nessa mesma fatura, eu tive uma outra retenção, né, no credor secundário da Gol. Gol Linhas Aéreas. Gol Linhas Aéreas, no valor de 20 mil reais, com retenção de 2.000. Então, a gente faz essa separação aqui. Quem está acostumado a fazer a liquidação, já faz isso no CEAFIC, né? Você já tem essa separação lá. Então, assim, as agências, ao disponibilizarem as faturas para pagamento, elas vão lançar isso aqui e essa informação automaticamente vai migrar lá para, no momento da liquidação, eles fazerem a retenção separadamente por cada credor secundário daquele documento, tá? Mas é isso, assim, dê uma olhada no vídeo que tem lá na página de suporte e qualquer dúvida, volte a falar com a gente, tá? Isso, tem mais coisas? A demonstração, né, do lançamento, propaganda e publicidade, né, vai cair nessa mesma questão aí, né, do artigo 16, que é a parte de propaganda e publicidade, que é o quê? A intermediação ocorre na onde? No caso, quando ela faz a veiculação da publicidade, né, que é no caso da Globo, Dia, as rádios, né? Então, verificar se naquele documento ele tem retenção de R, né, que entra a figura do credor secundário, e os lançamentos vão entrar aí também. É o raciocínio basicamente o mesmo. E a parte dos consórcios também, né, de obras, né, que acontece muito, vai cair também exatamente nesse lançamento aí que vai ter que entrar, gente. Então, e é isso. A gente vai disponibilizar os primeiros passos, né? Para facilitar, né? Quem quiser já pode solicitar por e-mail da gente, que a gente vai passar, né, os primeiros passos, que eu achei que eu fiz um resuminho, né, bem resumido mesmo, e a gente está acabando de fechar a cartilha, que a cartilha já está uma coisa mais elaborada, mais completa, né, para vocês entrarem em operação aí no Veritas, tá? Obrigada. É isso. Obrigado, Patrícia, arrasou. Obrigada, Robson, você também arrasou. Vamos continuar aqui, rapidinho. Vamos voltar aqui. Tá. Em relação à disponibilização desse material, a gente vai disponibilizar ela aqui na página de suporte, tá? Inclusive, a apresentação, né, desse treinamento, ela já está disponível aqui. Então, vocês podem entrar lá no site, né? Eu disponibilizei para vocês ontem, né? Mas vou botar aqui de novo, tá? Para quem não pegou. E aí, a gente vai colocar esses primeiros passos, né, que a Patrícia fez aqui embaixo, e os vídeos do treinamento de ontem e de hoje também ficarão disponíveis aqui embaixo, tá bom? É importante dizer que aqui, nessa apresentação que está salva, eu coloquei o modelo de e-mail, né, que a gente tinha comentado ontem, para passar para os fornecedores, dando ciência para eles de que a gente vai utilizar o Veritas a partir de 1º de março, que eles têm que lançar as informações lá e que eles podem entrar nessa página aqui para poder verificar os vídeos explicativos, verificar o manual. Inclusive, eu vi que o Leandro, né, perguntou aqui, o manual do Veritas pode ser compartilhado com as empresas parceiras? Sim. Todo o material, quase todo o material que está nessa página aqui, ele é disponível para o público em geral. Então, ele pode entrar nessa página, baixar o manual, ver os vídeos
Tudo isso, os fornecedores, eles podem e devem ter acesso. Dessa página aqui, os únicos vídeos que estão como restritos são esses dois aqui. Eu acho que até teve uma outra pergunta anterior. Eu vou voltar. Não, acho que foi essa mesmo. Eu achei que tinha alguma pergunta anterior falando se tinha alguma restrição também a assistir esses vídeos ou baixar o manual. Não, assim, qualquer pessoa com qualquer e-mail pode acessar aqui a página do Google e baixar as informações. Não precisa ter um e-mail .prefeitura para acessar. Só precisa, no caso desses dois vídeos aqui, que são vídeos que são muito, como vou dizer, técnicos. Assim, ele fala bem profundamente de como funciona a integração entre sistemas. Então, é algo que é mais focado para a gente que está aqui trabalhando internamente, né, nessa configuração, nesse suporte para vocês. Então, esses dois vídeos aqui, nem todo mundo vai ter acesso, tá? Deixa eu ver as outras dúvidas que a gente tem aqui. A Sayonara perguntou: todas as empresas terão que ter cadastro no CIAFIC? Exemplo, elevadores, ar-condicionado, limpezas. Sim, e elas, assim, na maioria das vezes já tem, né? Todas as empresas com qual o município ela contrata, né, um serviço, né? Isso passa pela emissão da nota de empenho e antes da emissão da nota de empenho tem que se proceder com o cadastro dela no Sigma para que a informação ela fique disponível para o CIAFIC. Então, a gente tem um cadastro integrado, né, que traz todos esses fornecedores do município do Rio, da Prefeitura do Rio. Então, sim, todos têm que ter cadastro e todos, a maior parte está cadastrado. Assim, o que não tiver cadastrado serão cadastros novos, que a gente entende que eles vão surgir no momento lá da licitação, da emissão do empenho. Aí, nesse momento, ele é cadastrado, automaticamente esse cadastro já fica disponível para o CIAFIC e para o Veritas, tá? Então, é integrado automaticamente. Temos na educação os fornecedores de gás em cilindro, a Vera perguntou. E temos um bom número de unidades nessa situação. O fornecedor terá que lançar nota-nota, né? Acho que é o complemento, né, da mesma pergunta. Sim, nessa situação ele terá que lançar nota-nota, a não ser que essas notas elas sejam num padrão, porque eu acho que o gás de cilindro ele é emitido um DANF, não é? Não, Vera, você sabe me dizer? Eu acho que é um DANF, então ele já tem um XML, ele só vai precisar importar. Não vai ser o caso de... ele não vai ter que lançar manualmente. Só o gás encanado é que tem uma conta diferente, não é um DANF, entendeu? Aí o Leandro também perguntou, temos uma locação que é paga através do boleto judicial no Banco do Brasil e não possui uma nota fiscal. Qual o procedimento? Então, assim, é uma locação que ela é paga por força, né, de uma decisão judicial. Se nesse caso não tem um recibo, não tenha outro documento que comprove, esse documento, você vai continuar liquidando ele por fora, né, sem ter um documento integrado do Veritas, tá? Mas, assim, de fato, a gente precisa entender se não teria que ter um recibo, porque assim, o beneficiário no final é uma pessoa física, porque se for uma pessoa física, mesmo sendo um pagamento por boleto judicial,
teria que ter a retenção do IR e a gente tem que ter a discriminação disso no CEAFIC. Então, pode ser um caso específico aí que a gente tenha que avaliar, Leandro. Então, se você puder passar lá no nosso e-mail, suporte.veritas, a gente pode analisar melhor esse caso, tá bom? É um espólio. Então, mas mesmo espólio, ele sofre retenção, né? Então, é um espólio, uma pessoa física que está servindo de espólio e vai sofrer retenção. Acho que valeria a pena a gente dar uma analisada nesse caso, se você tiver um processo instrutivo, né, desse pagamento, puder compartilhar com a gente, tudo mais, para a gente dar uma analisada, tá? Os inventariantes não são... os inventariantes não são encontrados e, por isso, é depositado em juízo. Então, é um caso muito, muito específico. A gente vai precisar analisar. Mas aí a gente conversa, tá? Vamos lá. Então, assim, para encerrar aqui, a gente tem algumas dicas e boas práticas, que é revisar o documento antes de salvar ou aceitar, né? Então, assim, tá lançando o documento ou tá aceitando, analisa ali se as informações estão adequadas e tudo mais, antes de proceder com a... Alguém está com um áudio aberto? Se puder fechar. Aguarda a sincronização antes de efetuar a liquidação. Então, como eu disse, a sincronização ela pode demorar até 1 hora para acontecer, embora aconteça, de fato, mais rápido do que isso. Observe a ordem de preenchimento da tela de liquidação, como eu expliquei para vocês lá antes, e consulte o manual e a nossa página lá de suporte, né? Procurando a gente sempre que for necessário, através do e-mail, suporte.veritas@prefeitura.rio, através da abertura de algum Gira, ou chamando a gente no chat do próprio suporte.veritas@prefeitura. Ontem eu fiquei de testar se o pessoal da educação consegue abrir o chat com a gente. Não consegui fazer esse teste, mas depois eu vou chamar a Elisa para ver se a gente consegue verificar se a gente consegue, quem tem o e-mail Rio Educa, né, consegue abrir o chat direto com a gente, para falar com a gente, ou só o prefeitura.rio funciona. Aí eu vou falar com a Elisa, e a Elisa disponibiliza essa informação para vocês, tá? Perfeito. Tá ótimo. E é isso, assim, acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar agora, levantar a mão, ou senão a gente encerra por aqui. Ô, Robson, o Sim. Fernando te respondeu lá no chat de configurações para mostrar o caminho das gravações. Aí, se você quiser passar para o pessoal onde é que ficou o caminho da gravação da primeira aula e onde vai ficar essa gravação aqui também. Mas eu acho que eles não vão ter acesso a esse caminho, Márcio. Eu vou baixar o vídeo e vou disponibilizar ele aqui dentro, tá? Não, beleza, então. O link já está disponível lá. Tá ótimo. Então, assim, eu já vou disponibilizar nas próximas horas o da apresentação de ontem e a apresentação de hoje, provavelmente no final do dia. E eu vou salvar exatamente aqui embaixo, tá? Debaixo da apresentação do treinamento. Vocês conseguem clicar aqui e baixar toda a apresentação. Eu vou colocar os 2 links do vídeo aqui embaixo. Mais algum ponto, pessoal, que vocês queiram colocar? Tá tudo bem? Pode dar um joinha. Então, gente, assim, agradeço muito a participação de vocês. Volto a enfatizar que a nossa coordenação está disponível para poder auxiliar vocês no que for necessário.
acione a gente no e-mail, né, preferencialmente, ou no chat. Se vocês tiverem sugestões de melhoria para o sistema, sugiram, assim, quem utiliza o sistema na ponta são vocês, então, assim, eu acredito que vocês têm muito a contribuir com as particularidades do que vocês enfrentam no dia a dia. Então, assim, sugiram e a gente vai avaliar o que é possível fazer para poder melhorar, tá bom? Então é isso. Eu agradeço muito aí e qualquer coisa conte com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Bom almoço. Bom carnaval. Tchau. Obrigada, Robson. Obrigada, Patrícia. A gente vai se debruçar sobre os vídeos e, com certeza, né, vão surgir questões, a gente entra em contato. Obrigada mesmo. Tá ótimo, né? Obrigado aí. Alguém levantou a mão? Não. Tchau, tchau. Fechar.